qual é o segundo exemplo que eu trouxe para vocês? Esse exemplo 2 aqui é mostrar que a soma dos n primeiros naturais ímpares é n ao quadrado. Tá? Isso eu já vou escrever de um modo mais compacto, mas pensem nisso por um instante, que é bem curioso. Depois eu consigo dar uma intuição para vocês. Quer dizer, aliás, eu consigo dar uma intuição geométrica bem fácil, mas é bem legal. A soma dos n primeiros naturais ímpares corresponde a n ao quadrado. Quer dizer, o primeiro ímpar é 1 e ele corresponde a 1 ao quadrado. Os dois primeiros ímpares são 1 e 3. 1 mais 3 dá 4, que corresponde a 2 ao quadrado. Os três primeiros ímpares são 1, 3 e 5. E a soma deles vai dar... Obrigado. Que dá 3 ao quadrado. Deu branco aqui, gente. Veio um 8 na minha cabeça. Tipo, não é uma exponencial. Calma, eu estou fazendo a conta errada. O que eu acho interessante desse resultado é que a primeira vez que você vê isso, você fala assim, o que diabos tem a ver com números ímpares com o quadrado? Com números quadrados, né? Com quadrados perfeitos. Mas, com algumas cores aqui, eu consigo mostrar isso para vocês com bastante facilidade antes da gente provar. E eu acho que ter uma intuição do que a gente está fazendo ajuda na demonstração, né, do que significa. Olha só, se eu tiver aqui o número 1, vamos colocar aqui embaixo, depois lá eu vou escrever outra coisa. O número 1, eu vou representar ele como um bloquinho. Daí eu vou somar aqui o 3... E eu vou convenientemente colocar o 3 completando o quadrado de dimensão maior. Daí eu vou pegar o 5 e eu vou colocar ele convenientemente completando o próximo quadrado. Finalmente, o 7, eu não vou passar do 7, acabaram minhas cores. Mentira, mas vamos dizer que sim. Completando o próximo quadrado aqui. A gente poderia continuar para sempre, não é óbvio, a gente vai provar que daria para continuar para sempre, né? Porque não é porque vale para os 4 primeiros que vale para a soma de todos os ímpares. Tá? Mas percebem que existe uma intuição do porquê que isso acontece, né? Porque um ímpar, ele dá certinho, o próximo ímpar ele dá certinho para completar, né? Ele vem uma faixinha para cá e uma para cá. Se fosse só isso, dois números iguais daria um par, mas tem esse cara que sobra, é o próximo ímpar, né? E ele vai completar certinho aquilo lá. Tá? Isso aqui foi só para dar intuição. O que eu quero dizer é que a soma dos n primeiros ímpares dá n quadrado. Eu preciso escrever isso de alguma forma. Eu vou escrever usando um somatório. Nesse caso eu vou começar em 1 até n. E quem que é o primeiro ímpar? O primeiro ímpar é o número 1, né? Para fazer o número 1 aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer ele como sendo 2 vezes i menos 1. Não é a única forma de codificar um ímpar, mas vai servir para mim. Aqui eu garanto que vai ser sempre um par, descontado de 1 vai ser sempre um ímpar. No caso, como eu comecei em 1, esse cara aqui vai dar 2, então subtraindo 1, começa no 1 corretamente. Tá? Então isso aqui é a soma dos n primeiros ímpares. E isso aqui eu estou alegando que vai dar igual a n ao quadrado. Tá? Vamos tentar provar essa propriedade. Então, primeiro, seguindo a nossa regrinha, mostrar o caso base. Né? E nesse caso a minha base vai ser 1, tá? Não vai ser 0. Eu vou começar no 1 aqui. Então, o meu n primeiro ali vai ser 1. Eu tenho a base aqui, n igual a 1. O que nós vamos ter nesse caso? Desse lado aqui da minha expressão, eu vou ter o somatório de i igual a 1 até n. Deixa eu escrever aqui só para ficar bem claro, mas de novo, se vai de 1 até n, mas o n é 1, só tem um termo nesse caso, né? Eu só estou escrevendo assim para ficar claro que eu peguei aquela expressão, mas não é um somatório nesse caso. Quer dizer, é um somatório trivial nesse caso, eu só tenho um elemento. Portanto, esse cara aqui vai ser igual a 2 vezes 1 menos 1. É tudo que tem ali dentro, né? Isso aqui é 2 menos 1 dá 1, que é a mesma coisa que 1 ao quadrado, que no caso do n igual a 1 é o n ao quadrado. Então, caso base, está valendo. A propriedade começa sendo verdadeira.
Agora a gente vai supor que vale para n menos 1 e provar que vale para n. Hipótese de indução. Seja n' igual a n menos 1. O que a gente vai dizer? Que, por hipótese, o somatório de i igual a 1 até n menos 1, de 2i menos 1, vai ser igual. Nesse caso eu não vou usar o n', porque lembra, no anterior eu usei ele só para na hora da manipulação algébrica não ficar confuso. Tá? Mas aqui é bem direto, né? O que nós temos aqui, isso aqui, só que ali é n menos 1 vezes de n, vai ser igual a n menos 1 ao quadrado. Então, a minha hipótese é só isso aqui. Tá? Vamos fazer o passo, então. Vamos tentar provar que isso é verdade. Quer dizer, vamos tentar provar que isso é verdade para n, né? A gente está supondo que vale para n menos 1, tentar provar para n. Eu vou começar de novo com o lado mais complexo. Eu tendo a começar essas provas que tem uma igualdade com o lado que tem um somatório e tal, porque ele tem termos para manipular. O outro lado é um número só, fica mais chatinho, não que não dê, tá? A prova ela daria para ir e voltar, mas você já estudou produtos notáveis? Pergunta solta, né? Produtos notáveis é um exemplo daquelas coisas que, assim, quando você tem um produto contraído é fácil expandir, mas enxergar ele expandido e voltar não é tão fácil. Né? É meio que a mesma coisa, por isso que eu prefiro começar do lado do somatório. Tá? Porque o somatório é fácil quebrar e tal, e depois chegar no lado mais compacto, ali no n quadrado. Então vamos lá, vou começar com um somatório de i igual a 1 até n de 2i menos 1. Muito parecido com o caso anterior, eu prometo que vão ter casos mais interessantes, tá? Mas muito parecido com o caso anterior, eu quero fazer aparecer isso aqui. Pô, esse cara é igual àquele, só que não tem último termo. Né? Então, para que eu consiga usar a hipótese de indução, eu vou tentar me livrar do último termo. Eu vou colocar para fora 2n menos 1. Né? Isso aqui é um somatório, um monte de termos, n termos no caso. Coloca 2n menos 1 para fora e soma aqui o que sobrar. Né? I igual a 1 até n menos 1. Se vocês têm dificuldade com essa passagem, não há vergonha nisso. Expande. Tá? Pega esse somatório e expande. É o 1 mais 3 mais 5, tananana. Daí fica bem óbvio que assim, é só você excluir o último cara e pegar do primeiro ao penúltimo, vai dar essa expressão que eu estou escrevendo aqui. Não tem problema. 2i menos 1. Vou usar a minha hipótese de indução. Esse é o ponto que eu gosto de destacar então. Que aqui, vou escrever aqui embaixo. Nesse ponto eu estou usando a hipótese de indução. O que ela me dizia? Que o somatório de 2i menos 1 aqui para i de 1 até n menos 1 é n menos 1 ao quadrado. Então sobrou 2n menos 1 aqui mais n menos 1 ao quadrado. Sempre importante saber onde eu quero chegar. Eu quero provar que isso aqui é igual a n ao quadrado. Felizmente para a gente, como a propriedade é verdade, cancelamentos mágicos vão acontecer. Então eu vou ter aqui, olha, 2n menos 1 mais, falando em produto notável, n menos 1 ao quadrado dá n ao quadrado menos 2n mais 1, certo? Certo? Lembra disso? Né? N menos 1 vezes n menos 1, n vezes n ao quadrado, n vezes menos 1, menos n, menos 1 vezes n, outro menos n, e menos 1 vezes menos 1, 1 ao quadrado. E daí, corta, 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 e está aprovado. Não é só uma coincidência, não era só algo que parecia verdade pela figurinha, é verdade para todos os inteiros. Tá? Como eu falei, muito pouco de algoritmo nessa parte da aula, tá? A maior parte das nossas aulas vão ser bastante algoritmo, mas pelo menos são as propriedades matemáticas bonitinhas, né? Interessante. Tudo bem. Perceberam que essa segunda teve uma estrutura muito parecida com a primeira, da prova, tudo só era uma propriedade diferente, mas foi quase um repeteco estruturalmente, né? Vamos ver se a gente tem agora um pouquinho diferente. Tem um exemplo aqui que eu resolvi pular, porque eu achei que era o exemplo menos bonitinho de mostrar, mas eu tenho videoaulas passadas, então se alguém ficar curioso, o exemplo 3 eu não vou colocar, ele envolve alguma coisa nesse sentido aqui, só que mostrando divisores, tá? Mostrando que um certo divisor se preserva num tipo de sequência. Agora, essa aqui eu acho que é legal, deixa eu apagar de novo.
para irmos para o próximo exemplo.